Eu gosto de ilustrar isso aqui contando um episódio que aconteceu na minha vida quando eu estava estudando na África do Sul. Morei 1 ano na África do Sul. Eu fui fazer uma universidade da Igreja Reformada Holandesa lá na África do Sul. E enquanto eu estava lá como estudante de teologia, junto com minha esposa, nós fizemos bons amigos lá. E um deles uma vez nos convidou para fazermos uma viagem, saindo lá do centro da África do Sul, onde nós estávamos, perto da cidade de Joanesburgo, que é uma das capitais da África, e nós tínhamos que descer até o sul e passar por um deserto muito bonito, chegar na cidade do Cabo, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, que é o extremo sul do continente africano, e de lá subir, fazer o caminho de volta pela costa do Oceano Índico. Foi uma das viagens mais bonitas que eu já fiz na minha vida. O continente africano é maravilhoso, é lindo o continente. E a viagem foi mais ou menos uns 5.000 quilômetros. E eu me lembro quando a gente voltou para casa, que um amigo que não tinha ido, mas amigo nosso, comentou, fez perguntas sobre a viagem, o que a gente tinha gostado, o que é que não tinha. Em uma certa altura, né, pergunta de homem, né, perguntou sobre o carro, se o carro tinha dado problemas e se foi tudo bem. E eu respondi para ele que o carro, que era de um amigo nosso, né, se comportou muito bem, não deu problema nenhum, furou um pneu. E a questão é, o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Não é isso? O que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Então, se o seu pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Se vocês estão entendendo a minha analogia, o que eu estou dizendo é que a vida cristã que a Bíblia oferece, de vitória sobre o pecado, não é uma vida de perfeição absoluta, porque o próprio apóstolo João ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas o fato, mais adiante ele vai dizer no capítulo 2 da primeira carta, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o que a Bíblia nos oferece é uma vida de possibilidade de santidade em que o pecado não nos domina. E quando ele acontece, tem que ser acidente e exceção. Um pneu a cada 5.000 quilômetros. Então, nós temos que aqui cuidar para não cair em dois extremos. O primeiro, um pneu pensar que é normal o pneu furar a cada 50 metros e que essa é a vida cristã. Você viver todo dia caindo em pecado e todo dia confessando o pecado, pedindo perdão a Deus. Então, definitivamente, isso não é a vida cristã que nos é oferecida. Mas no outro lado está o extremo de que você nunca mais vai precisar confessar pecado, que é o extremo do perfeccionismo. No meio está a verdade bíblica, que há um padrão de vida cristã em que o pecado não tem domínio sobre nós. E quando ele acontece, é um acidente. Isso significa que, do ponto de vista bíblico, o cristão nunca poderia ser conhecido como um mentiroso. Não. Ele não pode ser conhecido como um pão duro, como um egoísta, como um cara bruto, rude, que não tem amor, como um cara ranzinza, um cara de temperamento explosivo, um cara que fica irritado, que vive criticando. Ele não pode ser conhecido por isso, por algum defeito que ele comete o tempo todo. Quando isso acontecer, sempre deveria nos pegar de surpresa, porque não é isso que nós somos em Cristo Jesus. Pecado sempre deveria ser um acidente, mas nunca aquilo que nos define. Fulano é um linguarudo. Então, ou ele é crente ou ele é linguarudo, mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Fulano é um imoral, ou ele é imoral ou ele é crente. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós.